Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda e hoje então a gente vai dar sequência à nossa conversa sobre o segundo volume de Monster, que eu estou fazendo, um vídeo sobre cada volume nessa edição bonita aqui lançada pela Panini. O primeiro vídeo já tá no ar, você dá uma procurada aí no canal que você encontra. Hoje a gente vai falar sobre o volume 2, tá cheio de spoilers, então se você ainda não conhece o mangá, a história, vá pro vídeo do volume 1, depois você acompanha aqui o que eu vou comentar. Mas sim, eu comento tudo o que aconteceu e no final eu faço um apanhado geral, assim. Se você quiser, então, adquirir os volumes de Monster, eu vou deixar um link na Amazon aqui na descrição. Se você adquirir qualquer coisa, não precisa ser só os volumes de Monster, mas qualquer coisa mesmo, por esse link que eu vou deixar ali, você ajuda o canal a ganhar uma pequena comissão, sem pagar nada mais por isso. Atualmente, na data que eu tô gravando esse vídeo, o único volume que tá disponível de Monster para vender pela Amazon é o volume 1 e o volume 2. O volume 1 e o volume 8, desculpa. Os volumes de Monster, eles são bem difíceis de encontrar se você não compra na sequência, né, à medida que vai saindo. Eles também são bem caros, é bem complicado. Mas então, vamos começar. O volume então começa com o tema voltando à casa do deputado Springer e ele se depara então com o ladrão Haeckel, que então convida o tema a trabalhar como médico no submundo, que assim ele poderia fazer muito dinheiro. E o tema só aceita isso depois que o Haeckel fala que ele tem informações sobre o crime que aconteceu na casa em que eles estavam. O Haeckel então consegue levar o tema até a casa do assassino do deputado Springer. E quando eles chegam lá, esse assassino tá se preparando para cometer, então, o atentado contra a própria vida. E o assassino conta, então, pro tema que o Johan aparentemente manipulou ele para assassinar o deputado e a esposa dele. Que essas duas pessoas eram os pais do Johan. Eles conversam um pouco sobre será que é possível modificar o passado de alguém? Né, o tema ele acredita que não. Eu acho que nesse momento a gente tem mais uma pontuada na dualidade entre Tema e Johan. O assassino, então, ele comete suicídio, mas antes ele fala pro Tema que no escritório tem uma mensagem pro Tema. E a mensagem é a seguinte: meu querido doutor Tema, olhe para mim, veja como ficou grande o monstro dentro de mim. O Haeckel arruma um serviço pro Tema que é salvar um terrorista que machucou enquanto estava tentando fazer um atentado, né, que era matar um empresário específico. E assim, o tema no início, ele não quer muito ajudar porque ele é um criminoso e que ele não merece ajuda, mas depois de determinado momento, ele percebe que ele quer ajudar essa pessoa, né, esse terrorista, porque ele percebe que ele ainda é humano. Eu acho que esse pequeno momento, assim, que aparentemente é sem significado, vai acabar sendo importante no futuro. Troca o capítulo, o tema, então, ele começa a investigar a casa dos Libert, então aquele casal que também foi assassinado no início do mangá. Ele é levado então a um orfanato que se chama, preciso ler, Kinderheim 511, né? Kinder em alemão eu sei que é criança, porque eu fiz umas aulas de alemão e isso eu lembro. Então Heim provavelmente deve ser casa, né? Lar, alguma coisa assim. Então eu acho que a tradução seria literalmente orfanato 511. Mas enfim, ele é levado até esse lugar e quando ele chega lá, uma senhora direciona ele para a casa do Sr. Hartmann, que foi um funcionário do orfanato enquanto ele ainda estava funcionando. E é então a partir desse momento que a gente conhece um personagem que vai ser recorrente também, que é o Dieter, que é uma criança que vive com o Sr. Hartmann. O Sr. Hartmann então recebe o tema e conta algumas coisas para ele sobre o lugar, como é que funcionava. Ele disse que não era um bom lugar para crianças, que eles eram mantidos sob violência, o controle que era exercido em cima das crianças era feito através do medo, e que, especificamente sobre o Johan, ele se lembrava que esse menino tinha feito uma revolução. Sobre isso, o tema, obviamente, pede mais detalhes, né? Me explica como assim uma revolução, né? Uma criança. Mas nesse momento o Dieter chega na casa e o Hartmann fala que ele não quer contar os detalhes na frente do Dieter, porque não é uma coisa para criança. Então o tema fala que ele vai voltar outro dia. No outro momento que o tema volta para visitar o Sr. Hartmann, ele percebe que o Dieter ele tá todo machucado, né, como se ele tivesse levado uma surra. E o Hartmann então ele percebe que o tema é o tal fugitivo que a polícia tá procurando. E ele então vai lá e chama a polícia. Mas o tema, ele acaba levando o Dieter pro hospital, porque ele acaba passando muito mal por conta da surra. Ele segue as suas investigações sobre o Kinderheim 511. E uma senhora conta pra ele que
O orfanato era então um centro de experiências do governo socialista e que ali havia um projeto com o intuito de criar as crianças para serem soldados perfeitos. Havia um projeto que buscava transformar as crianças em soldados perfeitos, faziam manipulação psicológica, queriam mesmo transformar seres humanos, confinavam os órfãos para observar como eles cultivariam o ódio e lutariam entre si. Era uma experiência para criar um ser humano absolutamente frio, sem qualquer traço de compaixão ou outro sentimento. Consegue imaginar que tipo de adulto se tornaria uma criança criada nessas condições? E ela comenta também que aconteceu um incidente que foi muito sério e que eu vou ler pra vocês o que aconteceu, mas que aparentemente foi um ponto de virada na história do orfanato. Eu não sei muita coisa a respeito. Na época, o governo exigia sigilo absoluto sobre o projeto. Tudo começou com a morte repentina do diretor do instituto. Em seguida, começou uma disputa acirrada entre os monitores pelo cargo deixado pelo diretor. Com isso, o caos se instalou dentro do instituto, até as crianças começaram a lutar entre si e tudo saiu do controle. Foi uma surpresa para mim ver que Johann conseguiu sobreviver a tudo aquilo. Tem uma pergunta então. Depois disso, o que houve com 511 Kinderheim? E a senhora responde: todos morreram. Os monitores e até mesmo outros funcionários do instituto, todos eles acabaram matando uns aos outros. E é nesse momento que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? O que aconteceu para todo mundo começar a se matar? No meio tempo, o Dieter é buscado no hospital pelo Hartmann e eles vão pro lugar que um dia foi o 511 Kinderheim. O tema, então, ele chega nesse lugar, né, no 511 Kinderheim, depois que ele passa no hospital e vê que já levaram o Dieter. Quando ele chega lá, ele percebe que o menino tá todo machucado de novo, que o Hartmann deu outra surra nele. E o Hartmann também conta mais sobre o que aconteceu no orfanato enquanto o Johann tava lá. Parece que esse menino não consegue ver. Não, este menino não consegue ver o que Johann via. Eu falhei mais uma vez. Este aqui também não é Johann. Todos estavam mortos. Falando sobre o massacre que aconteceu no orfanato. Foi há 10 anos. Todos os monitores, todas as crianças, todos os 50 estavam aqui, mortos. E Johann observava. Sentado aqui, ele observava a cena. Johann apenas observava. Eu perguntei ao Johann o que ele tinha feito. E a resposta dele foi pegar um pedaço de pano encharcado de álcool e jogar na fogueira. Entendeu o que ele quis dizer? Onde pessoas se juntam, surge o ódio. Eu só joguei um pouco de álcool em cima disso tudo. Essas foram suas palavras. Um menino de apenas 10 anos disse isso. E ele conseguiu o que queria. Fez 50 pessoas se matarem sem levantar um único dedo. Aí o tema acaba reagindo ao que o Hartmann acabou de contar. Foram vocês. Foi a experiência de vocês que transformou o garoto nisso. E o Hartmann: nós? Claro que não. De forma alguma, você está enganado. De fato, o 511 Kinderheim era um experimento. O objetivo do projeto era determinar se era possível transformar aqueles órfãos em verdadeiros soldados. Pensando bem, era uma experiência bem modesta. Acha justo comparar Johann a isso? Ele, um soldado? Muito pelo contrário, ele nasceu já um líder. Ele foi feito para ficar no topo. Não fomos nós que criamos aquela obra-prima. Desde o início, ele sempre foi mais do que humano. Ele é um monstro. Ele previu que todos se odiariam e se matariam até não restar um único ser humano. Sabe qual era o objetivo dele? Ele me contou. Ser o último homem vivo na face da Terra. Isso que vai revelar muito do Johann, né, em algum outro momento, à medida que a gente vai avançando mais a narrativa. Todos esses acontecimentos, eles constroem a personagem do Johann como um personagem extremamente complexo e que provavelmente é um personagem com muitos problemas de identidade. Sem falar que nos próximos capítulos vai surgir um livrinho infantil que vai ser muito importante para a história do Johann. E nós vemos então que este acontecimento do orfanato se relaciona com essa historinha que vai surgir. Porque esse desejo do Johann de ser o último homem vivo na face da Terra é um desejo que revela muito sobre ele. A gente acaba conhecendo uma pessoa através do que ela quer, né? Através dos desejos dela. Então eu acho isso muito interessante, assim. Ajuda a montar o quebra-cabeça do Johann. Bom, continuando então, o Hartmann dá mais uma informação pro tema continuar investigando, porque ele acredita que se o tema for embora, ele pode continuar abusando física e emocionalmente do Dieter, como ele tem feito. Mas ao invés disso, o tema convida o Dieter a vir com ele
E de forma bem rápida até, o Dieter consegue cortar o vínculo então com essa figura paterna extremamente abusiva. E o último momento que a gente vê o Hartmann, nesse volume pelo menos, é quando ele pede desesperadamente pro Dieter não ir com o tema, que ele precisa que o Dieter fique com ele. Né? Ele fala, você não vai conseguir viver sem mim, você precisa de mim, e essas coisas assim. Ele começa a tentar convencer o menino a ficar com ele, né? Começa a querer assustar ele, a fazer um terror psicológico pra dizer, fica comigo, porque estando comigo é melhor do que não saber o que vai acontecer amanhã. Só que o Dieter não, ele tá determinado a abandonar aquela figura paterna e ele consegue, né? E nisso o Hartmann então se desespera, ele fica muito triste, e o que eu acho isso um pouco interessante até para mostrar que ele queria ficar numa relação pai e filho com o Dieter, mesmo sendo completamente cagada e errada aquela relação que eles têm, né? Abusiva até o último fio de cabelo, mostrando que é ele quem mais precisa do Dieter do que o Dieter precisa dele. Talvez em algum grau ele achava que aquilo que ele tinha com o Dieter era uma boa relação. Não quero deixar complexo demais essa discussão sobre o Hartmann, porque a gente tem mais coisa pra ver. Mas enfim, é mais uma figura paterna em Monster, né? A primeira que eu falei que era o tema, que eu achava que o Johann enxergava o tema como um pai. É mais uma figura paterna que tem uma relação bem conturbada com o seu filho, né? Todos temos, mas enfim. E depois disso, então, a gente vai ter um breve respiro, que é o momento que o tema, ele passa num vilarejo e ajuda um médico a cuidar das pessoas desse vilarejo. E é justamente nesse momento que a gente vê, então, que o tema, ele coloca à frente até mesmo da sua própria vida, do seu próprio bem-estar, o ato de salvar as pessoas, né? Salvar pessoas para ele é tão importante quanto ele fugir da polícia, por exemplo, que é o que acontece aqui. E acaba sendo um momento bem bonito, então, porque reforça mais uma vez por que o tema é tão adorado pelos personagens, né, por todo mundo que conhece ele, torna ele uma pessoa admirável, que seria então essa força de vontade de querer ajudar os outros. É bom que a gente foca um pouquinho no tema pra gostar mais dele, sabe? Eu gosto do tema. Gosto do Johann também como personagem, mas eu gosto do tema também. Eu gosto da relação deles. Eu acho que esses momentos ajudam a construir isso. A partir desse momento, então, a gente vai ter um contato maior com dois personagens secundários, que é o Lung e a Eva, né? O Lung é o detetive que tá atrás do tema. E é interessante que o capítulo que foca no Lung se chama O Homem Abandonado. E o capítulo que foca na Eva se chama A Mulher Abandonada. Então é possível que o autor, ele queira criar uma conexão entre os dois, né? Os dois são extremamente parecidos, né? Eles têm uma vida íntima totalmente cagada. Lung, ele foi abandonado pela esposa e pela filha e ele não fez nada porque ele é obcecado pelo trabalho. Quando a esposa e a filha estão saindo de casa, ele recebe uma ligação e fala, eu tenho que ir trabalhar, e ele vai embora, e quando ele volta, elas foram embora. Só que ele viu elas indo embora, ele não fez nada. Então assim, ele é todo cagado. E a Eva também, porque desde que aconteceu a morte do pai dela e o tema foi embora, a vida dela foi resumida em relações superficiais com outros homens, né, tirando dinheiro dos divórcios, e muito sozinha também. Em um breve momento, ela tem um respiro, talvez um futuro com alguém muito legal, mas ela acaba perdendo isso e ela volta a ficar obcecada pelo tema, porque desde que o tema foi embora, ela nunca parou de pensar nele. Então os dois, além de ter uma vida íntima toda destruída, tem uma mosca aqui, eles também são obcecados pelo tema. O Lung é obcecado por pegar o tema como um assassino, e a Eva é obcecada pelo tema num geral, assim. Ela gosta dele, mas ela diz que ela não pode descansar enquanto o Lung não pegar o tema, sabe? Então eles são muito parecidos, talvez por isso que o título dos capítulos deles sejam tão parecidos. E aí no outro capítulo, então, a gente vai ter o tema e a Nina procurando a mesma pessoa por meios similares. Eles ameaçam um detetive, um daqueles detetives que tentou sequestrar eles lá no primeiro volume, porque eles querem chegar até um cara chamado Baby. E esse Baby, assim, ele é um neonazista que ele inclusive tentou fundar uma cidade formada, né, constituída apenas por pessoas da raça ariana, então vocês já podem imaginar a índole desse sujeito. Bom, a Nina acaba chegando no Baby primeiro e ela é levada até a mansão dele, onde ela vai ser usada como isca, porque se vocês não lembram,
O Johann tá atrás da Nina. Ele falou que quando ela completasse 20 anos, ele iria atrás dela. E eles querem, então, que o Johann seja o novo líder da organização deles, porque eles acreditam que ele tem o potencial para isso. Vou ler aqui para vocês. A situação é que a Nina tá conversando com o professor Geidlitz e ele prometeu para ela que ela veria o Johann. A Nina fala: por favor, leve-me até Johann. E o professor responde: você o verá. Quando souber que você está aqui, tenho certeza de que ele virá encontrá-la. Ele precisa de você. A Nina então fica confusa e pergunta: vocês também não sabem onde o Johann está? E o professor responde: nós precisamos dele para assumir o comando de nossa organização. Sabe por que Hitler conseguiu tanto poder? Ele foi inteligente e pragmático e deu 3 passos imprescindíveis. Controlou os bancos, financiou a indústria armamentista e dominou o comando das forças armadas. Agora, Johann está em algum ponto no meio desses 3 passos. E então, não acha que estou certo? Mais do que qualquer outra coisa, Hitler só conseguiu atingir seus objetivos devido ao seu enorme carisma. E quanto a Johann, não acha que ele é até superior a Hitler? Hitler falhou nos exames para a Faculdade de Artes. No exército não passou da patente de cabo. Seu carisma só emergiu depois dos 30 anos. Ele já tinha um carisma monstruoso desde pequeno. Agora falando do Johann. Mesmo quando era só uma criança, seu carisma era comparável ao de Jesus Cristo. Mas não podemos esquecer que os primeiros a reconhecer o potencial de Jesus foram 3 sábios orientais e João Batista. Nós 4 também acompanhamos com atenção o potencial de Johann desde sua infância. Não é maravilhoso? Não quer mesmo uma fruta? Esse grupo é um grupo de neonazistas e a cidade ela é cheinha de imigrantes turcos. Eles querem começar essa revolução deles, esse movimento deles, queimando o bairro turco, eliminando todos aqueles que não se encaixam na raça ariana, ou seja, nada de novo sob o sol. A Nina, que ficou na mansão, ela escuta uma mulher pedindo ajuda pelo ralo da pia, e é assim que ela acaba descobrindo então que vão queimar o bairro turco, né? Porque essa moça fala que ela escutou um dos caras falando que eles vão queimar o bairro turco e que o filho dela mora nesse bairro. Então ela tá preocupada. Ali, então, nós temos a cena em que o Tema ele está sendo torturado pelo Baby, né? Porque o Tema é um asiático, ou seja, asiáticos não entram na raça ariana. E acontece, então, esse momento na página 284 que eu queria destacar pra vocês. O Baby tá lá, todo animado, com o plano deles de botar fogo no bairro turco. E ele fala, então: avise que se não executarem o plano com precisão, serão castigados. Aí o Tema, que tá lá apanhando, né? Agora pararam de bater nele, ele fala do nada: Johann não vai querer comandar vocês. Vocês não vão conseguir fazer Johann ficar no comando da organização. Ele não compartilha dessa ideologia racista e preconceituosa que vocês pregam. Johann despreza igualmente toda a humanidade. Gente, eu acho que essa frase do Tema resume muito bem o que é o Johann, né? Quem é o Johann? Independente do que move o Johann, ele despreza completamente a humanidade. E todo mundo de forma igual. Ele despreza todas as pessoas de forma igual. Então, para ele, não faria sentido entrar num movimento racista que despreza uns em detrimento de outros, né? Ele despreza toda a humanidade. Tanto que o que ele queria quando era criança era ser o último homem vivo da face da Terra. Não sei se em algum momento eu tava esperando que o antagonista de Monster ele fosse ser justo até na forma de odiar, sabe? Isso é peculiar, sabe? Alguém que odeia toda a humanidade igual é alguém que faz mais sentido do que neonazistas, por exemplo. E isso é muito curioso, assim. Eu acho um aspecto do Johann muito interessante, sabe? A mulher, então, que alertou a Nina sobre o incêndio no bairro turco é assassinado, assim como todas as outras pessoas na casa, exceto a própria Nina. O Tema, ele acaba sendo resgatado desse porão em que ele tá apanhando pelos homens do General Wolf, que é, então, o homem que o Hartmann mandou o Tema procurar, caso ele quisesse saber mais sobre o Tema. Sobre o Tema não, sobre o Johann. O General Wolf, ele é o primeiro que viu o potencial do Johann quando ele era pequeno. A conversa entre o Tema e o General Wolf, então, é bem interessante. Eu vou ler para vocês algumas coisas. Então começa a conversa. Doutor Tema? O Tema responde: quem é o senhor? Ele dá risada. Não me reconheceria mesmo vendo o meu rosto? Obrigado por ter vindo. Eu sou o Wolf. E o Tema: mas não se parece em nada com o homem da foto e aquilo foi apenas há 10 anos. E o Wolf responde: o medo.
é o medo, continuou o general. Nomes são uma coisa misteriosa. As pessoas que conheço sabem que meu nome é Wolf. Mas, quando estou entre pessoas estranhas, preciso dizer que meu nome é Wolf. Mas, o que prova que sou Wolf? O tema pergunta. Foi o senhor que encontrou Johann? E o Wolf responde. Sim, há 12 anos. O tema questiona. E o mandou para o 511 Kinderheim, para se tornar um soldado da Alemanha Oriental. Não, para virar um líder. O Wolf responde. Isso. Para salvar um país à beira do colapso. E agora está tentando fazer dele um novo Hitler e expandir a força dos radicais neonazistas. O Wolf começa a dar risada. Só estou nessa organização porque me é conveniente. Talvez os outros tenham mesmo plano de torná-lo o novo Hitler. Mas isso é bobagem. Até um homem como Hitler conseguiu fazer o que fez. Se fosse Johann? É mesmo. Fui eu que dei a ele o nome Johann. Nós os recolhemos quando foram encontrados perambulando na fronteira com a Tchecoslováquia. Malnutridos, doentes e com frio. Eles estavam à beira da morte tentando escapar dos guardas da fronteira. Caíram inconscientes assim que os acolhemos. Se não os tivéssemos achado, eles teriam morrido. Foi a mesma coisa quando você lhe salvou a vida, Dr. Tema. Quando ele voltou a si, perguntei a ele, como está se sentindo agora? Ele respondeu, um dia o senhor também saberá. E o Wolf continua, todas as pessoas que me conheciam morreram, uma após a outra. Minha mulher, as crianças, irmãos e parentes. Meus homens e amigos também foram morrendo um atrás do outro. Tudo era obra de Johann. Um dia o senhor também saberá. A única prova de que sou Wolf é a grande soma de dinheiro que trouxe quando fugi da Alemanha Oriental. Ninguém me conhece, exceto aqueles que acreditam na minha palavra. Esse é o significado de um dia o senhor também saberá. Solidão. Nesse momento, o Wolf, ele leva o tema até um lugar e tem uma mensagem escrita, que é, venha para Hobenberg, no lugar onde ficava o armazém da Hilden e Nagels. Johann esteve aqui esta manhã, fala o Wolf, e matou Glenstint e seus homens. Mais uma pessoa conhecida que se foi. Nina provavelmente viu essa mensagem e partiu para lá. E aí termina a participação do Wolf, né, com ele pedindo que o Johann mate Johann, que ódio, tô trocando. Com ele pedindo que o tema mate o Johann. Aí o Wolf, ele designa um homem para levar o Johann, o tema, até o lugar que estava escrito ali, mas o tema decide que no meio do caminho ele vai salvar o bairro turco do incêndio. E a partir desse momento aqui acontecem várias coisas, né, bastante informação, mas basicamente eles conseguem evitar a tragédia do bairro turco. É muito interessante que nesse momento em que eles salvam o bairro turco de ser incendiado, um elemento insignificante como o tapete, ele se revela extremamente importante no final. Quando eles conseguem impedir o incêndio do bairro turco, a Nina e o Tema se reencontram. Eles acabam então descobrindo mais uma coisa sobre o Johann, é um diálogo bem confuso. O Tema pede pra Nina, prometa uma coisa, Nina, não atire, você não pode matar ninguém. Aí a Nina fala, eu vi a mensagem de Johann. E o Tema disse, eu também vi, eu vou para lá agora. Aí a Nina responde, naquela vez há 10 anos, quando eu atirei em Johann, agora entendi porque ele me pediu para atirar na cabeça dele. Johann não é uma pessoa só, há 2 Johanns. Por isso, Dr. Tema, por isso você não tem culpa. Sou eu, que mais uma vez tenho que atirar na cabeça de Johann. E aí eles encontram uma mensagem numa caixa d'água que é o seguinte, socorro, o monstro dentro de mim vai explodir. E o Tema se pergunta, dentro de Johann há 2 personalidades? A parte final do mangá é mostrando como a Nina aprendeu a atirar. Pessoalmente, eu acho que esse segundo volume desacelera um pouco no início para no final dar um ótimo gancho para o terceiro volume. O Urasawa, ele tem uma preocupação de desenvolver personagens secundários como o Lung e a Eva, para que a gente crie uma espécie de empatia por eles, porque aparentemente no futuro ele vai querer então que eles tenham uma maior participação na história. Gosto do jeito que o Urasawa ele pega o cenário político. Eu gosto muito do jeito que o Urasawa usa o cenário político em prol da narrativa dele. Por exemplo, o conceito de neonazistas é importante porque eles estão atrás do Johann, e o Johann foi um experimento da Segunda Guerra Mundial, porque eles queriam criar um novo Hitler. Então, assim, isso é muito bem feito pelo Urasawa, e o contexto histórico de Monster, todos os acontecimentos,
eles são muito bem feitos por causa disso, né? O autor consegue mesclar ficção e realidade de um jeito que fica muito, muito bom. E ele também é um autor extremamente detalhista, né? A gente vê que ele tem muito cuidado para criar a linha investigativa do Johann e do tema. É cheio de detalhes, é cheio de lugares, tem a relação de causa e consequência, ele vai numa pessoa, essa pessoa passa outra informação pra ele, e outra informação leva a outro lugar, e daí nesse lugar acontece, né? A gente viu hoje, então, a veia detetive do Urasawa, ela é muito bem pensada, assim, ela é muito bem planejada. E outra coisa que me chamou a atenção, tanto em Monster como em Pluto, que foi outro mangá desse autor que eu também li, a questão da temporalidade no mangá. Não é tão linear quanto a maior parte dos mangás que a gente vê, eu acho, ou na maior parte das histórias. Quem me chamou a atenção pra isso foi o meu parceiro do canal, o Felipe, com quem eu tô fazendo essa leitura conjunta, a gente lê e debate, e ele me chamou a atenção pra isso. Ele comentou que em 21 Century Boys isso acontece bastante também. Eu ainda não li esse mangá, tenho vontade, então se trouxerem pro Brasil, eu com certeza vou tentar ler, porque Urasawa é o meu autor favorito de mangás. Eu lembro que assistindo o anime, que o anime tá se mostrando muito fiel ao mangá, essa questão da temporalidade acabava me confundindo um pouco, às vezes eu me perdia, mas no final tudo faz sentido, então é bem feito, mesmo sendo um pouco não convencional. E nesse segundo volume, então, a gente recebe muito mais informação sobre o Johann, né? Ele começa a se revelar um personagem extremamente complexo, e à medida que os volumes vão passando, a gente vai, então, conhecendo mais do Johann, tentando mesmo desvendar ele, porque eu acho que ninguém ali exatamente entende o Johann, né? A Nina, talvez, seja a pessoa mais próxima de entender, depois o tema e as pessoas no orfanato, né? E toda essa jornada do Johann para alcançar o desejo dele, que nesse volume a gente descobre que seria, então, ser o último homem vivo da face da Terra. Mas por que ele quer isso? O que levou ele a desejar isso quando criança? Né? Isso tudo são coisas que a gente vai descobrindo nos próximos capítulos e que alimentam essa personagem incrível que é o Johann. O próximo vídeo de Monster vai sair em algum momento. Eu já li o volume, tô fazendo o roteiro, então em algum momento ele vai sair. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Comente aqui embaixo a visão sobre a história, sobre esse volume. Evite comentar coisas que são spoilers, só coisas relacionadas ao primeiro e ao segundo volume nos comentários, por favor. Lembrando sempre para, caso você for comprar alguma coisa na Amazon, use meu link para me ajudar. E acho que é isso. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você no próximo vídeo de Monster. Tchau, tchau.